Fala, gente boa, tudo bem ou não? Seguinte, nesse vídeo aqui eu quero te propor um exercício de imaginação. Já te adianto que, embora pareça, não é uma brincadeira, é um assunto muito sério. Por mais absurdo que pareça, é sério mesmo, e se você não ficar de olho, se não ficar atento, se não ficar alerta, esse absurdo pode virar realidade e a gente vai virar um país onde existe uma casta inatingível que pode fazer o que quiser mesmo, sem que nada aconteça com ela. Vem comigo, assiste o vídeo inteiro que você vai entender. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e eu te peço para sentar o dedo no like, para viralizar mesmo, porque o assunto é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando tiver vídeos novos. E se quiser e puder, seja membro do canal clicando nesse botãozinho aqui embaixo ou participando do financiamento coletivo. É ele que mantém esse canal no ar. Bora lá? Bom, para você entender, para ficar bem claro para você mesmo, vamos começar com um exercício de imaginação, como eu propus no começo. Imagine um país onde os deputados e senadores podem tudo e ninguém pode fazer nada contra eles. Eles podem falar o que eles quiserem, inclusive ameaçar pessoas de morte, podem cometer crimes no mandato e mesmo fora do mandato, crimes comuns mesmo, mas mesmo assim ninguém pode chegar perto deles, nem a justiça. Imagine que um deputado ou um senador que mate uma pessoa não seja punido. Imagine que ele esconda drogas, armas, explosivos, documentos de fraude, tudo dentro do gabinete dele, que ninguém possa entrar lá, nem a polícia com ordem judicial. Imagine que um deputado como a Flor de Lis, por exemplo, que mandou matar uma pessoa, fique impune só por se tratar de um parlamentar federal. E imagine que um deputado ou um senador pode ser ladrão, corrupto, assassino, terrorista, traficante, abusador, agressor, e mesmo assim ninguém possa chegar perto dele para fazer nada. Agora imagine ainda que o povo pague o salário desse deputado ou desse senador, dê uma bela verba de gabinete de mais de R$100 mil por mês, carro para ele andar, apartamento confortável para ele morar, que pague as passagens de avião dele, pague um monte de assessores, viagens internacionais, pague até o dinheiro que ele gasta com correio. Além disso tudo, essa pessoa ainda tem o direito de fazer o que bem entender, mas o que quiser mesmo, sem ser incomodado por ninguém. Imaginou? O quão absurdo isso parece para você? Muito, né? É desconectado da realidade, certo? E se eu te disser que esse país pode ser o Brasil ainda esse ano, você acreditaria em mim? Pois é isso mesmo, os líderes de diversos partidos propuseram ao Arthur Lira, e a Câmara está discutindo, uma proposta de emenda à Constituição que torna os parlamentares imunes a tudo, principalmente a justiça. Na Câmara, a criança ainda não tem pai, não apareceu o autor, mas no Senado já até tem uma proposta semelhante que também começou a tramitar, de autoria do senador bolsonarista Jorge Saif. E quem é esse cara? É esse aqui da foto. Ele é catarinense, ele foi ministro da pesca do Bolsonaro, aquele que falou que o peixe é esperto e desvia das manchas de óleo no mar, né? E com base nisso a gente pode concluir então que a poluição não é um problema. Também é o mesmo cara cuja família era dona de um caminhão que foi apreendido com 322 quilos de maconha, mas ele alegou que o caminhão tinha sido vendido, só não tinha sido transferido ainda. É essa pessoa que está propondo no Senado que parlamentares sejam transformados numa casta, nos seres inatingíveis. Como é que seria isso? Funcionaria assim. Mesmo que a justiça mande a polícia investigar um deputado ou um senador, ela só pode iniciar uma investigação se a mesa diretora da Câmara autorizar. Isso daria poder ao Lira e companhia, por exemplo, a dizer para a justiça, ó, esse deputado aqui você não vai investigar não, esse outro aqui pode. E a mesma coisa aconteceria no Senado. Outra coisa, o gabinete desse senador ou deputado se tornaria um lugar inviolável, inalcançável. A justiça decretou uma busca e apreensão, não vale nada se a mesa diretora não autorizar. Então, se ele for amigo do presidente, ele pode simplesmente esconder provas de um crime lá, porque ninguém vai poder entrar. Basta a mesa diretora não autorizar e aquele espaço vira um bunker. Ninguém entra. O nome que já deram para isso é PEC da blindagem. O que o Lira falou disso? Ele diz que é um absurdo? Ele diz que isso não existe em nenhum lugar do mundo?
Ele diz que é uma ideia de jirico? Não. Uma proposta de emenda à Constituição precisa de 308 votos de um total de 513 para ser aprovada. O Arthur Lira disse que se os líderes garantissem que tem votos suficientes, ele coloca para tramitar. E como esse é o pior congresso da história do país, o mais cheio de bandidos, de golpistas, de lunáticos, desde o fim da ditadura, essa PEC tem chance de ser aprovada. Porque eu te pergunto, qual bandido não ia querer ter imunidade total? Qual safado não ia querer ter o direito de não ser incomodado, por maior que seja a safadeza dele? Então, por mais absurdo que isso pareça, e é absurdo, pode virar realidade se a gente não reagir. Mas por que eles chegaram a esse nível de cara de pau? Porque a justiça está indo atrás dos golpistas, como o Alexandre Ramagem, aquele que era o chefe da ABIN paralela, o Carlos Jordi, que é vice-líder da oposição e é suspeito de ter chefiado bloqueio de estradas depois que o Lula ganhou a eleição. Ou seja, porque os antidemocráticos estão vendo a água bater na bunda com a justiça na cola deles. E como o número de golpistas é grande, eles estão se aproveitando disso para tentar aprovar essa PEC e, com isso, escapar do Supremo Tribunal Federal. E para escapar do STF, eles pretendem aprovar uma lei que transforma deputados e senadores naquela casta inatingível. Não só para nós, pobres mortais, como até para a polícia e até para a mais alta corte do judiciário. Não importa o tipo de crime, se é crime comum, se é crime cometido no mandato, eles só poderiam ser alvo da lei se a mesa diretora autorizar. É como se o Congresso Nacional não fizesse parte do Brasil. Aliás, como se ele não fizesse parte do mundo. Seriam ETs que podem fazer o que quiserem com a gente, mas a gente não pode fazer nada contra isso. Se não houver uma reação da sociedade, se não houver uma pressão sua no deputado em que você votou, esse absurdo vai acabar passando e a gente vai deixar de ser a República Federativa do Brasil para se transformar na República Federativa das Bananas. Um país com um artigo na Constituição que protege os bandidos de paletó e gravata. Sim, porque eu quero te perguntar agora, que tipo de gente quer uma lei para ficar imune à polícia e à justiça? Gente honesta precisa disso? Gente responsável e decente precisa disso? Responde você aqui nos comentários, estou te esperando. Eu só não digo que eu custo acreditar numa coisa dessas, porque eu mesmo vi com os meus próprios olhos. A proposta existe e está sendo discutida pelos deputados e pelos senadores e com reais chances de aprovação. Você vai deixar isso acontecer? Então faça alguma coisa. Eu estou fazendo. Esse vídeo aqui é um alerta para todo mundo. Se a gente deixar, eles vão fazer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração para você. E tchau.